Oséias 4, versículo 6 vai dizer assim, só a primeira parte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Só para completar esse versículo de Oséias, quero ler para você lá João 8,32, que vai dizer assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, fala conosco mais uma vez, Senhor Deus. Mostra, Senhor Deus, o Teu poder, o Teu milagre sobre nossas vidas. Nos restaura nessa noite, porque a Tua palavra, ela tem esse poder de nos restaurar, de nos alimentar, e é isso que nós queremos nessa noite. Faz, Senhor Deus, mais uma vez nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Então Oséias vai falar assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E João 8,32 vai falar assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A palavra em questão aqui que eu quero frisar é essa palavra conhecimento, tá? E essa palavra conhecimento, aqui no original mesmo, na Bíblia, ela tem um sentido muito mais amplo do que essa palavra conhecimento no português nosso, né? E no português, conhecer significa conhecer significa ficar sabendo, ter consciência de alguma coisa, sabe? E quando você conhece a cidade tal, eu conheço, você tem um conhecimento da cidade, você sabe onde fica. Agora, no original, na palavra, essa palavra conhecimento no original da Bíblia, ela tem um sentido muito mais amplo. E qual é esse sentido? Você vai ver que algumas vezes, na palavra de Deus, vai falar assim, vai relacionar a casais, vai falar assim, um exemplo: Arão conheceu a sua esposa. E ali esse conhecer está falando de intimidade, algo muito mais do que superficial, do que quando nós falamos, você conhece fulano de tal, você fala, conheço. Se eu falar para você, você conhece o Neymar, a maioria vai levantar a mão, conheço, não é verdade? Quem tem intimidade com ele, né? Quem conhece no sentido de ter uma certa intimidade. Então essa palavra conhecer vai muito além do que nós lemos por acaso, assim, falar, conhecer simplesmente, porque aí vai falar assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo não tinha visto a palavra, o povo não, tinha encontrado com a palavra em algum momento? Tinha, mas o conhecer aqui é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Só para você ter uma ideia, tem uma pequena parábolazinha aqui, não vou nem ler, vou tentar te explicar. E aqui vai falar da história de um rapazinho que veio com a sua família para o Rio de Janeiro, né? E eles se hospedam ali na Avenida Atlântica. E os pais, quando chegam, aquele menino já vê a praia de longe. Imagina um adolescente já enxergar a praia pela primeira vez, e fala que ele não espera os pais guardar as malas, e ele vai correndo em direção à areia, e ele pisa na areia da praia, e vai correndo e vê aquela onda vindo, ele corre, a onda recua, mas ele consegue colocar a mão ali na água, e diz que ele volta correndo, gritando: eu conheci o mar, eu conheci o mar, eu conheci a praia, eu conheci, agora eu conheço, e ele vai ali na parte da Avenida Atlântica, e diz que tem um senhor parado, e esse senhor já com traços de pegar muito sol, sabe aquele senhor de praia, como eu, todo branco, e aquele senhor está ali, ele vai muito feliz, eufórico,
e fala assim: eu conheci o mar, eu conheci a praia. O Senhor conhece o mar? E quem era aquele senhor? Aquele senhor simplesmente era um marinheiro que tinha passado toda a vida dele no mar, já tinha sofrido naufrágio, e estava ali na beira só visualizando o mar. E aquele menino chega, aquele jovem, fala assim: o senhor conhece? O senhor já conhecia o mar? Porque eu conheci o mar hoje. E ele coloca a mão no ombro do menino e fala simplesmente para ele: eu também conheço o mar. Mas você vê a diferença dos dois? O conhecer do mar do menino e o conhecer do mar do homem. O outro conhecia por estar no mar, por navegar no mar, por sofrer naufrágio no mar. E ele conhecia tudo. O outro conhecia porque tocou no mar, pisou na areia. Às vezes nós caminhamos na palavra de Deus desse jeito. Não, você conhece o Senhor? Eu conheço o Senhor. Tem muitos que pisaram na areia, mas que não pisaram no mar. Não, eu conheço o Senhor, mas você já pegou o seu barquinho e foi lá para o meio? Não fui ainda. Tem uns que ficam só na areia. E se você perguntar, você vai no Rio de Janeiro todos, conhece Jesus? Todo mundo conhece, mas poucos conhecem. Muitos ouviram falar e falam: eu conheço Jesus, assim como eu conheço o Neymar, eu conheço o Roberto Carlos. Não tem intimidade. E esse homem não, esse homem colocou a mão no ombro e falou assim: eu conheço, filho, eu conheço o mar. Nós temos que conhecer a palavra de Deus como esse homem conhecia o mar. Alguns momentos nós vamos naufragar, alguns momentos nós vamos passar um aperto, vai ter ventania, mas quem conhece o mar tem Jesus dentro do barco. Quem vai para o profundo tem experiências também profundas com o Senhor. Agora você pode levantar suas mãos o máximo que você puder. Pode baixar agora. Sabe por que eu fiz isso? Porque quando nós buscamos esse conhecimento se torna uma realidade nas nossas vidas, e ele se torna intimidade. E quando nós temos intimidade com o Senhor, nós fazemos o melhor na primeira vez, não precisamos da segunda vez. E às vezes o Senhor age conosco assim. Deus fala: filho, faz para mim, e eu faço para o Senhor. Agora o Senhor precisa bradar: filho, faz para mim, aí eu consigo fazer para o Senhor. Ter intimidade com o Senhor é isso, é nós entregarmos o melhor a todo tempo para o Senhor. É buscar, sabe, essa presença em todo momento. É ter comprometimento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Intimidade gera comprometimento. Não tem como nós sermos comprometidos com aquilo que nós não temos intimidade. Se você tem intimidade, você gera comprometimento na sua amizade. Você já viu isso? Você é muito amigo, você tem muita intimidade, você tem um compromisso com aquela pessoa. A pessoa não vem a esse lugar, você liga para ela, porque há uma intimidade. Se você tem intimidade, você gera comprometimento no casamento. E casamento tem que ter intimidade. Quando falta intimidade no casamento, o casamento acaba, meu irmão. Casamento sem intimidade não existe, porque intimidade gera comprometimento. E principalmente na casa do Senhor. Intimidade gera comprometimento. Quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu quero me comprometer com a obra dEle.
Quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu quero me envolver de alguma forma com a obra dele. E é por isso que às vezes nós levantamos a mão um pouquinho. Sabe por quê? Porque às vezes falta intimidade. Talvez se antes nós tivéssemos gerado uma intimidade, eu tivesse chegado em cada um, olha, nós somos íntimos, e um momento que eu vou pedir para levantar a mão, você vai levantar a mão, porque nós estamos juntos. E gera uma intimidade. Quem tem intimidade sabe o que está acontecendo no meio. E nós íamos fazer da primeira vez, porque há uma intimidade. Agora, quando não tem intimidade, eu faço de qualquer maneira. Comprometimento sem intimidade, sabe o que ele gera? Irresponsabilidade. Nós somos irresponsáveis porque nós não temos intimidade. E quando eu não tenho intimidade, eu posso até tentar assumir algum compromisso, mas se eu não tenho intimidade, eu vou ser irresponsável em algum momento. Em algum momento eu vou falar assim: esqueci de você, meu irmão. Eu esqueci do que tinha tratado contigo. Sabe por quê? Porque não tem intimidade. Porque se eu tenho intimidade, eu ligo. Se eu tenho intimidade, eu procuro saber o que está acontecendo. Mas se eu não tenho intimidade, eu gero irresponsabilidade na minha vida. Quantas vezes nós estamos caminhando assim na casa do Senhor? Eu não procuro ter intimidade com o Senhor. Eu não procuro ter intimidade na casa do Senhor. E eu gero irresponsabilidade na minha vida. Eu não consigo manter, sabe, um padrão que Deus exige para a minha vida, um padrão de comprometimento. Mas eu preciso. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é nada mais, nada menos que intimidade com o Senhor. Agora, intimidade também exige fidelidade. Não existe intimidade sem fidelidade. Não pode existir intimidade sem fidelidade. Quer ver um exemplo disso? Se você quiser abrir comigo, lá em Gênesis 2, versículo 16. Aqui no capítulo 2, Deus forma o homem. E Deus exerce uma intimidade com o homem, a ponto de visitá-lo, a ponto de falar com o homem, a ponto de ter momentos ali com ele. Mas Deus também exige uma fidelidade. E no versículo 16 vai dizer assim do capítulo 2: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Tinha intimidade entre Deus e o homem? Tinha, mas exigia também uma fidelidade do homem. Não poderia viver de qualquer maneira. Deus falou assim: não, eu vou colocar essa árvore aqui, e ela vai representar a sua fidelidade à minha presença. Essa árvore vai representar, sabe, todo o seu amor por mim. E como representaria esse amor? O homem chegando, olhando para aquela árvore e falando assim: por eu ser fiel ao Senhor, eu não vou tocar nessa árvore. Por eu ter intimidade com o Senhor, eu não vou tocar nessa árvore. Então Deus fala e dá a sentença: se você comer, você certamente morrerá. O que acontece aqui? A primeira estratégia do inferno acontece nesse momento. Porque a primeira estratégia do inferno, mas para as nossas vidas,
é acabar com a nossa fidelidade ao Senhor. Você é fiel ao Senhor. Como você acha que o inimigo vai querer atacar a sua vida? Primeiramente, acabando com a sua fidelidade ao Senhor. E por que isso? Porque acabando com a sua fidelidade ao Senhor, também acaba com a sua intimidade com o Senhor. Porque isso está muito ligado, meu irmão. Está tudo ligado. Você vai ver, vai continuar lendo aqui a história. Posso até ler contigo aqui no capítulo 3. Vai dizer assim, porque essa é a ação do inferno. E vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O que ela está dizendo? Seu Deus é mentiroso. Seu Deus te falou algo que não vai acontecer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o primeiro ponto que nós podemos pegar desse capítulo 3? Meu irmão, você tem intimidade com o Senhor. Não compartilhe a sua intimidade com qualquer um. A cobra, a serpente aqui, chega jogando uma palavra e ela diz: foi isso que Deus falou? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. E sabe por que isso? Naturalmente, essa cobra não estava lá junto com Deus, com Eva, e Deus falando: olha, Adão. Na verdade, Deus falou para Adão primeiro: Adão, não pode comer da árvore que está lá no meio do jardim. Na verdade, essa cobra, ela faz uma suposição. Existe uma árvore aqui no meio, e eles não tocam nessa árvore, alguma coisa tem. Ela tenta indagar a mulher, falar com a mulher, perguntar à mulher, e ela joga o absurdo para ver se colhe alguma coisa, e fala assim: Deus falou para não comer nenhuma das árvores. A mulher fala: não, calma aí que eu vou explicar em detalhes o que Deus falou. Tem gente explicando em detalhes o projeto de Deus para a vida dele. Tem gente falando para o inimigo detalhes do que Deus está fazendo. Você não precisa falar aquilo que Deus falou no teu coração. É sua intimidade com Deus, meu amado. É o que Deus está falando contigo. Você não precisa dividir com ninguém. Mas a primeira estratégia do inferno é acabar com sua fidelidade ao Senhor. Você vai ver que depois disso aqui, o que vai acontecer? Deus vai encontrar uma situação em que o homem e a mulher estão escondidos da presença de Deus. Por que estão escondidos? Porque não tem intimidade com o Senhor. No capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Em algumas outras traduções vai falar que eles costuraram folhas de figueira, e outras vai falar que eles cozeram folhas de figueira. Mas fato é que eles fizeram a roupa para eles. Fato é que eles se cobriram de alguma forma. Fato é que eles já, assim, aos olhos, eles já não estavam mais nus. Você consegue compreender isso? Que eles conseguiram fazer algumas coisas ali. Mas olha o que acontece. Mesmo assim, eles fizeram com as suas mãos, fizeram as roupas. Mas diz aqui no versículo 8: ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só, eles tinham feito a roupa ali de
folhas de figueira, mas ainda assim não conseguiam se sentir, se enxergar cobertos. Ainda assim eles se olhavam para si e faltava algo na vida deles. Isso você vê que isso é algo muito mais espiritual do que material, porque se fosse só o material, aquelas folhas já eram suficientes, meu amado. Quando rouba a nossa intimidade com Deus, é algo espiritual. Você não consegue estar na presença de Deus como você está aqui hoje. Quando o inimigo consegue roubar essa intimidade nossa com Deus, ele consegue tirar de nós, sabe, o foco que é a presença de Deus nas nossas vidas. O homem e a mulher, eles se escondem aqui, mesmo tendo feito essa roupa, eles se escondem e eles declaram: nós estamos nus, e é por isso que nós nos escondemos. Só se esconde quem não tem intimidade. Quem tem intimidade, pensa num relacionamento, num casamento. Quem tem intimidade não se esconde por falta de roupa. Pensa numa amizade. Quem tem a intimidade coloca a barriga para fora, brinca, não é verdade? Mas quando nós temos intimidade, meu irmão, nós temos liberdade diante do Senhor. Mas quando nos falta intimidade, nos falta esta liberdade e nós nos escondemos da presença do Senhor. Adão, onde você está? Adão está escondido da presença do Senhor. Eles tentaram cobrir com folhas de figueira, mas ainda assim se sentiam nus. Tem pessoas tentando fazer as próprias roupas para se cobrir, mas não vai dar certo. Tem pessoas, sabe, pegando suas folhas de figueira e vindo para a casa de Deus: vou ficar no meu cantinho, se Deus não me achar aqui, está tudo bem. Estão com seus pecados, estão com a sua nudez. Mas assim como Adão e Eva, eles podiam clamar ao Senhor: Senhor, vem logo, porque nós ficamos nus. Não, eles se esconderam. Quantos estão se escondendo? Quantos não chegaram aqui hoje porque estão se escondendo? Quantos não vieram para a casa de Deus porque em dado momento se sentiram nus? Ou de alguma forma, a cobra chegou lá, a serpente de alguma forma enganou, fez alguma coisa, houve uma queda, e essa queda te tirou da presença de Deus. Quantas vezes nós achamos que, sabe, não, vai dar certo, eu vou continuar do jeito que está. Não dá certo, não dá para continuar do jeito que está, e o próprio Deus sabe disso. Quando o homem se encontra ali escondido da presença de Deus, não pode estar à mostra ali. O que Deus faz, meu amado? Diz a palavra aqui, que Deus mata um animal para cobrir a nudez do homem. Deus fala assim: eu vou resolver a situação agora, eu vou ser obrigado a matar alguém por conta da tua vida. E naquele momento diz que a nudez de Adão e de Eva é coberta ali com uma pele de animal. Da mesma forma, Deus está disposto a te mostrar mais uma vez que o Filho dele morreu por você e por mim, para que a minha nudez e a tua nudez fosse coberta. Não tem motivo para você ficar isolado, porque o sangue já foi vertido na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida. Deus já fez e Deus vai fazer novamente nas nossas vidas. O que Ele vai fazer? Ele vai nos levantar de novo, meu amado. Ele vai nos reerguer de novo. Nós não fomos chamados para estar longe da presença de Deus. Lá em João 14, vai dizer assim: não se turbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E Jesus ia falar assim: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem
o caminho para onde eu vou. Quando ele fala isso, vocês conhecem o caminho? Os discípulos ficam desesperados, que os discípulos falam: que caminho é esse? Que caminho é esse que ele está falando que nós conhecemos? E aqui Jesus está falando mais uma vez em conhecer, no sentido de ter intimidade, de saber todas as coisas, de saber o que está acontecendo. E ele continua lá no versículo 7: se vocês realmente me conhecem, ou melhor, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-me o Pai? Jesus estava falando: Filipe, eu estou andando contigo há tanto tempo, você não tem a intimidade suficiente para saber que eu estou no Pai e o Pai está em mim, Filipe. Eu andei contigo todo esse tempo e você me pede para mostrar o Pai. O Pai está em mim, Filipe, e eu estou no Pai. Você não me conhece. Quando Jesus fala você não me conhece, Jesus está falando no conhecer, no sentido de ter essa intimidade plena com Jesus, de sentir o que Jesus sentia, de viver o que Jesus vivia, de saber o que Jesus estava falando. Sabe o que está faltando para a igreja? Intimidade com Jesus. Nós só ouvimos falar que falta pouco tempo. Jesus está voltando, falta pouco tempo, mas nós não nos preocupamos com a intimidade que nós temos que ter com Jesus. Se falta pouco tempo, eu tenho que me agarrar a Ele. Se falta pouco tempo, eu tenho que fazer a obra dEle. Se falta pouco tempo, eu tenho que ouvir a voz dEle. E o tempo tem passado e nós não temos buscado intimidade com o Senhor. Nós vamos simplesmente vivendo as nossas vidas, porque eu tenho amanhã para buscar intimidade com o Senhor, né? Porque eu tenho o mês que vem para buscar intimidade com o Senhor. Aí você vai lembrar daquele versículo que fala: tolo, esta noite pedirão a tua alma o que tens guardado. O que você tem guardado, o que nós podemos guardar, é o que nós lemos lá em Jó 42, é intimidade com o Senhor. O teu dinheiro não vai poder comprar a tua salvação, a tua casa não vai garantir, sabe, a tua salvação, o teu carro não pode te levar às portas do céu, mas a presença de Deus te coloca em lugar que homem nenhum pode te colocar, meu irmão. É na presença de Deus. E como eu chego lá? Tendo intimidade com o Senhor, buscando essa intimidade com o Senhor, clamando ao Senhor. E às vezes nós olhamos não para os outros, nós olhamos para nossas vidas, apesar de nós temos uma facilidade maior de olhar para a vida dos outros, não é verdade? Isso é uma facilidade que nós temos, mas olhando para nossas vidas, muitas vezes nós falamos: Senhor, está difícil de ter intimidade. Olhando para nossas falhas, nós falamos: Senhor, eu quero intimidade, mas eu não consigo ter intimidade. Senhor, eu quero mudar, mas não estou conseguindo mudar a minha vida. Eu quero te dar um exemplo aqui, de alguém que não tinha esperança nenhuma de intimidade com o Senhor, de alguém que não tinha esperança nenhuma de ser resgatado pelo Senhor, mas o Senhor fez na vida dessa pessoa. Crônicas 33, versículo 1 ao 6, vai dizer assim, vai falar sobre um rei chamado Manassés, e vai dizer assim, ouça bem: Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova.
imitando a prática detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. Reconstruiu os altares idólatras do seu pai Ezequias, que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia. Recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele fez tudo isso, simplesmente isso. E olha o que ele recebeu para a vida dele. Lá no versículo 10 do capítulo 33, vai dizer assim: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Mas aqui começa a mudar a história de Manassés. Depois que ele passa tudo isso, vai dizer assim: em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta para Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso ele reconstruiu e aumentou a altura dos muros da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na coluna do templo e em Jerusalém. Jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifício de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Improvável. Aquele homem que era improvável de ser resgatado pelo Senhor. Aquele homem que fazia feitiçaria, que fazia de tudo. Talvez você não chegue nem aos pés do que ele fez, e você fique achando que não tem solução para a sua vida. Esse homem Manassés que fez tudo isso, só bastou ele, na sua angústia, buscar a presença de Deus. Só bastou Manassés, na sua angústia, buscar intimidade com esse Deus que pode todas as coisas. O improvável aconteceu. Esse homem estava preso com um gancho pelo nariz, estava lá, era prisioneiro da Babilônia. Aqui não fala como aconteceu, mas olha como nosso Deus tem poder. De alguma forma ele foi liberto e ele voltou a ser rei da onde ele era. Deus está disposto a restaurar a sua vida, meu irmão. O que eu preciso fazer, pastor? Tenha intimidade com o Senhor. Não sei qual ponto da sua vida essa intimidade foi roubada pelo Senhor.
por alguém. Não sei em qual ponto da sua vida algo se perdeu, mas pode recuperar? Pode. Sabe como? Se dobrando na presença desse Deus Todo-Poderoso. Ele está disposto a restaurar a sua vida. Ele está disposto a te entregar muito mais do que você pensa ou imagina. Se humilhe diante dele e ele é fiel para restaurar tudo o que você perdeu. Você crê nisso? Há poder no nome do Senhor para mudar a nossa vida, meu irmão. Mas nossa vida só pode mudar quando nós temos intimidade com o nosso Deus. Você pode bater no peito e falar assim: é o meu Deus que eu sirvo. Porque muitos não podem falar isso porque não têm intimidade com o Senhor. Mas nós, como igreja, nós temos que ter a intimidade suficiente para falar: eu sirvo ao Deus de Israel, eu sirvo ao Deus poderoso, eu sirvo ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que muda a história. Como nós podemos falar isso? Buscando intimidade com o Senhor. Chega de viver na superficialidade da vida. Chega de viver de qualquer maneira, o tempo está passando. Chega de viver, sabe, como se nada tivesse acontecendo. Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Deus quer te usar. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer te balançar aí e falar: filho, acorda. Vem viver os milagres que eu tenho para a sua vida. Foi longe demais, Manassés foi muito longe, mas ele voltou a tempo, meu irmão. Até onde você vai? Porque existe um momento de você voltar a tempo, e o momento é esse, de voltar para a presença de Deus. O momento é esse de buscar, sabe, essa intimidade com o Senhor. Vai dizer a palavra de Deus que naquele dia muitos se chegarão diante do Senhor, e o Senhor vai falar assim: não, aqui não é seu lugar não. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu preguei a palavra. Senhor, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Sabe o que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O Senhor não conhece? O Senhor conhece superficialmente, mas essa palavra está falando de algo profundo. Quando o Senhor falar naquele último dia para algumas pessoas: nunca vos conheci, o Senhor vai estar falando: eu via você fazendo tudo isso lá, mas você nunca teve intimidade comigo. Eu via você fazendo todas essas coisas, mas nunca houve uma intimidade. Eu nunca te conheci, eu nunca tive essa intimidade contigo. Quando você tem intimidade com o Senhor te visita na hora que Ele quer te visitar. Quando você tem intimidade com o Senhor fala ao seu coração quando Ele quer falar. Ele vem em sonhos sobre a sua vida. Ele fala através de uma pessoa. Ele fala através do seu coração. Ele fala com a voz que vem de dentro para fora. Eu já falei aqui muitas outras vezes, da vez que eu ouvi a voz do Senhor falando dentro do meu quarto, e aquela voz era como a voz de muitas águas, como diz a palavra do Senhor. E aquela voz só falava assim: filho, continue a sua caminhada. Por 3 vezes Deus falou só a mesma coisa: filho, continue a sua caminhada. Mas a voz do Senhor é uma voz inconfundível. É uma voz que inunda o seu coração. Agora nós não podemos ficar apático a tudo isso e falar assim: deixa eu viver a minha vidinha. Não, meu irmão. Você foi chamado para ouvir a voz do seu Senhor. Você foi chamado para viver intimidade com o seu Senhor. Você foi chamado, sabe, para conversar com o seu Deus e chamá-lo de seu Deus. E ainda que alguém venha falar o contrário,
Você sabe a intimidade que você tem com o seu Deus, porque Ele é o seu Deus, porque há uma intimidade. Por que isso? Porque você conhece o seu Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Você pode ficar de pé? Quem é essa verdade? Essa verdade tem nome, e essa verdade tem endereço. Essa verdade se chama Jesus Cristo. Qual o endereço? O endereço está aqui. Acha a rua certa, acha o endereço certo, Ele vai falar contigo, e Ele está disposto a falar contigo. Ele está disposto a inundar o seu coração da presença dEle. Nós não podemos mais, como igreja, caminhar distante da presença desse Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos mais, como igreja, aceitar viver à margem de um mar que pode, nos trazer a felicidade que nós precisamos. Nós não podemos, como igreja, falar assim: tá bom daqui, eu vou ficar na areia, enquanto o Senhor está falando: ei, dá mais um passo na minha direção, dá mais um passo na minha direção. Talvez você precisa hoje dar esse passo em direção ao Senhor. Não sei como está a sua vida, meu irmão, não sei como você chegou aqui, mas a grande verdade é que Deus te trouxe neste lugar para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar a sua caminhada, para que você verdadeiramente tenha essa intimidade com o Senhor. Você vê os profetas, os discípulos, você vê Pedro subindo para ir ao templo, subindo a escadaria do templo, e ele encontra um homem que pedia esmola. Aquele homem vai pedir esmola para alguém que não tem dinheiro, mas tem intimidade com o Senhor. Quando você tem intimidade com o Senhor, você não precisa ficar todo o tempo falando: Senhor, repreende aqui para mim, Senhor, faz ali para mim. Não, quando você tem intimidade com o Senhor já habita no seu coração, meu irmão. Quando você tem intimidade com o Senhor, você abre a boca e Deus já está agindo a teu favor. Naquele momento, aquele homem pede umas moedas, e Pedro fala assim para ele: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Diz a palavra que ele pega de um lado, o outro discípulo pega do outro, levanta aquele homem, e aquele homem firma os pés. Em nenhum momento Pedro parou ali e falou assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, só aguarda um pouquinho, que eu vou tentar uma intimidade com o Senhor aqui, e se eu conseguir, essa intimidade, eu vou entregar algo para você. Não, já tinha no coração do Pedro aquela intimidade. Vai ter momentos na sua vida que não é momento de você parar para buscar intimidade com o Senhor, é momento de você agir, já tendo essa intimidade com o Senhor na sua vida. É momento de você simplesmente expressar esta intimidade com o Senhor na tua vida. Vai ter momentos na tua vida que você não vai precisar parar e falar: essa é a situação, olha, eu não tenho ouro nem prata, espera aí, que eu vou me ajoelhar e vou pedir ao Senhor para fazer algo. Não, você vai declarar as bênçãos do Senhor para a vida de outras pessoas, meu irmão, porque essa bênção já está sobre a sua vida. Se está sobre a sua vida, você tem a autoridade de guiar essa bênção por lugares, de você, enviar essa bênção para outras pessoas, porque já faz parte de você. E por que faz parte de você? Porque você conhece a verdade, e a verdade é Jesus Cristo nas nossas vidas. Agora, nesta noite, é preciso você tomar decisões na sua vida. Qual a decisão, pastor? A decisão de conhecê-lo verdadeiramente.
A decisão de tomar uma posição verdadeiramente, uma decisão de falar: Senhor, eu não quero sair daqui sem a tua presença na minha vida. Eu quero uma mudança, eu quero viver os teus sinais e as tuas maravilhas sobre a minha vida. E é isso que você precisa decidir nesta noite, meu irmão. Adão estava escondido, mas o pai falou: Adão, aonde você está? Ele falou: me escondi porque estava nu. Talvez nesse momento Deus esteja bradando no coração de pessoas aqui, falando assim: aonde você está? Porque o local que você se encontra espiritualmente é um local de escuridão. Talvez você esteja escondido, você esteja no seu cantinho, falando assim: eu vou ficar aqui, sabe, ninguém vai me incomodar nesse lugar. Como Adão fez aquelas folhas, colocou as folhas e falou assim: vamos ficar aqui no nosso cantinho. Mas não tem como ficar no seu cantinho, porque foi o Senhor que te criou e Ele conhece a tua vida, meu irmão. Era o Senhor que tinha criado Adão e Ele conhecia, Ele visitava e Ele buscava essa intimidade todos os dias com Adão. O Senhor continua te visitando, ainda que você se sinta fora do aprisco. O Senhor continua vindo nesse lugar para falar contigo, porque Ele te ama, meu irmão.